E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, eu não costumo falar de temas no âmbito nacional aqui no canal. Não costumo falar. Mas eu costumo falar de temas a respeito do Estado, né? Só que algumas coisas que vêm acontecendo no Estado, no âmbito nacional, vai respingar sobre o Estado. Eu vou falar a respeito dessas coisas aqui no canal, certo? Mas antes eu queria falar pra vocês que eu vou fazer um vídeo, tô esperando ainda o tempo. Eu vou fazer um vídeo a respeito dessa Romaria de Trindade 2023, né? Acho que é o primeiro ano pós-pandêmico, assim. Pós-pandêmico não, assim, que a pandemia deu uma melhorada e por conta disso o Estado ele deu uma flexibilizada maior, né, para ter as festas, as pessoas teve mais, depois da vacina a pessoa teve mais coragem de ir para a Romaria de Trindade. E eu vou falar para vocês a respeito do caos comercial que está sendo instalado lá. Tem um caos comercial na rodovia dos Romeiros, né? Eu já tenho alguns vídeos, já tenho alguns áudios, mas eu vou tentar correr atrás de depoimentos, eu vou esperar passar tudo para me ligar para as pessoas, né? Perguntar a cada uma das pessoas o que está acontecendo, das pessoas que estão ali nas barracas ali da Trindade, né? Eles vão dar o depoimento deles, eu vou procurar, né? E vou mostrar pra vocês aqui. Vocês vão pirar do que o que tá acontecendo lá. Vocês nem têm ideia, né? Por isso que eu gosto de focar muito no estado de Goiás, porque o estado de Goiás tem coisas que dá pra arrumar, que são coisas, sabe, rápidas, assim, que tem como melhorar. Né? E a gente fica pensando na morte da Bezerra, sabe? Vamos. Nossa, eu tô tão triste que um deputado federal do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, perdeu o mandato, então agora o que eu vou fazer? Eu vou manifestar. E aqui em Goiás o pau tá torando, né? O circo tá pegando fogo aqui, ninguém presta atenção. Se você não prestar atenção no seu estado, os outros estados não vão prestar atenção no seu não, né? Por isso que eu falo, eu tenho um olhar mais pra dentro, né? Eu tenho um olhar bem mais pra dentro. Em relação ao vídeo que eu vou fazer aqui hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas provavelmente vocês estão tendo. Tá acontecendo muitas CPIs, né? CPMIs, CPIs. Tem a CPI que a Assembleia Legislativa do Distrito Federal instaurou. Perdão, e tem a CPMI, que o Senado e o Congresso fizeram uma comissão parlamentar mista, comissão parlamentar mista de inquérito, né? Para as duas casas, né? O Senado e a Câmara, eles poderem inquirir algumas pessoas e trazer testemunhas e apurar sobre o que houve nos atos do dia 8, né? Muita gente fala, não, mas isso é ruim, isso não tem nada não, vamos governar e pá. Eu também, assim, eu concordo que tem que ter uma governabilidade, mas pra gente não deixar com que coisas aconteçam no futuro, a gente tem que entender o passado, né? Só erra no futuro quem não entende o passado, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la, né? Tanto os erros, né, como os acertos também, mas principalmente os erros. O estado de Goiás, ele é um estado muito próximo do Distrito Federal. E por conta disso, a participação dos goianos nesses atos do dia 8, minha cachorrinha tá querendo subir aqui, deixa eu botar ela aqui. Fica aqui. Aí, as participações dos atos do dia 8 teve muitos goianos, né? Teve muito envolvimento goiano. O problema não é nem os que foram. Aí a pergunta é o seguinte, não é nem os que foram no dia 8, mas antes do dia 8 existiam outros atos. Teve uma tentativa de invasão na PF, teve uma tentativa de explodir uma bomba num tanque de combustível no aeroporto, e todas essas coisas foram culminando para que um barril de pólvora ele fosse acendendo. Eu achei uma coisa engraçada, eu assisti todos os depoimentos até agora, né, do coronel do exército lá, esqueci o nome dele, do coronel do exército lá, do George Washington, do Alan Diego dos Santos, não é o Alan dos Santos blogueiro, é o Alan Diego dos Santos, ele é amigo do seu senhor George Washington, né? E eles assim, permaneceram em silêncio, mas o Alan Diego dos Santos, ele falou um pouco mais, né? Ele deu a entender algumas coisas, ele falou um pouco mais. O que acontece? Foram perguntados pro senhor George Washington, que foi o cara que colocou um caminhão de querosene no aeroporto, e o senhor Alan Diego levou uma bomba, e por uma falha técnica no pavio, a bomba não estourou, mas ela estava pronta para ser estourada. O problema é que teve uma falha no pavio, né, e não estourou. Aí o povo pensa assim, é um louco, é um doido, né, é um louco. Só que aí é aquele negócio, a CPI, todo mundo sabe como é que começa, mas ninguém sabe como é que termina. A época de CPI no Brasil é o seguinte, avião cai, gente morre, gente suicida, gente some. PC Faria mesmo aí, quando instalou uma CPI, PC Faria aí, apareceu morto, mas a esposa dele dentro do quarto. Foi dado como suicídio, homicídio seguido de suicídio, depois foi ver que não tinha nada a ver com isso, e até hoje o negócio tá obscuro. Enfim. E abriu uma CPI no Brasil, meu irmão, o circo pega fogo. O Brasil vira uma bomba, né? Só que algumas perguntas na CPI que eles não quiseram responder,
conseguiriam, mas não quiseram responder, eu posso responder algumas. Posso responder algumas. Voltando para a nossa realidade goiana. Por exemplo, houve participação de políticos dentro dos acampamentos? Houve. Você quer que eu provo? Vou provar aqui agora para vocês aqui que houve sim participação de políticos nos acampamentos. Teve políticos nos acampamentos, né? Teve pessoas que financiaram isso aí? Teve pessoas que financiaram. Quem são? Eles prefiram... o George Orwell falava assim, vou permanecer em silêncio, vamos manter silêncio. Mas você não sabe de nada, vamos manter em silêncio. Mas você tá sozinho, cara, todo mundo te abandonou. Vou manter em silêncio. Eu tenho dinheiro pra permanecer em silêncio? Tem. Então vou permanecer em silêncio. Cara, o que acontece? Eu sei que teve políticos lá no acampamento porque eles se filmaram. Eles se filmaram, né? Alguns se filmaram, alguns tinham um canal de YouTube que faziam lives lá, depois que viu que o negócio caiu, sumiu o canal dos caras, né? Outros, não sei se tiveram no acampamento, mas queriam meter a botina no STF. Vou meter a botina no STF. E eu vou me juntar com 3 ou 4, 10 ou 20 e vamos meter a botina no STF. E vocês não falam isso porque tem medinho. Na hora que um assessor vai preso, aí a conversa some, né, das redes sociais. Não tem nada a ver com isso aí, tá ok? Não tem nada a ver com isso aí. Vamos lá, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Antes de eu começar, dar minha opinião a respeito disso, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu acho que tem uma grande relevância. E que se um dia, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se um dia respingar alguma coisa pra essas pessoas, que vocês saibam que essas pessoas, elas caçaram, né? Não é perseguição política. Não é perseguição política, as pessoas caçaram. Uma coisa é você, na condição de um cidadão, de um eleitor, emitir uma opinião. Outra coisa é um coronel, na condição de coronel, ligar para um assessor ajudante de ordem de um presidente e orquestrar uma conversa que ninguém é idiota, que tinha um teor golpista, né? Uma coisa é a pessoa na condição. Uma coisa é um cidadão como eu, que não tenho cargos públicos, não tenho cargos públicos, emitir uma opinião a respeito de um governo. Outra coisa é um deputado federal, estadual, emitir uma opinião sobre amotinar, se juntar com 10 ou 20 candidatos, se amotinar contra uma instituição e falar que vai ser eleito, e que uma das propostas da eleição dele seria, sei lá, se amotinar e causar uma ruptura institucional. Isso é tudo que o Brasil não precisa. E o próprio Bolsonaro optou por não fazer uma CPI da Lava Toga simplesmente para que não houvesse ruptura. E hoje, inclusive, ele apoia o Zanin. Né? A gente sabe, tá vendo aí que o partido, o PL, vai apoiar o Zanin, né? Na sabatina, vai ajudar ele na sabatina. O único que vai ficar triste com isso, perdão, o único que vai ficar triste com isso é o Sérgio Moro, infelizmente. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu também não gosto de ficar falando sem colocar também a minha contextualização aqui. Só um minutinho. Fagundes, ó minha continência pra esse guerreiro que tá aqui, viu? E peço a você aí, se quiser, manda pra mim de volta, Josafá Ramos, da Bahia, Feira de Santana. Manda no 759-9955-2336. Manda pra escrever aí, eu agradeço tanto. 23 de Santana, na Bahia. Faz um vídeo aí na frente do quartel e manda pra mim de parabéns, que eu vou ficar super rápido. Valeu, Genival. Vou postar esse vídeo no YouTube também. Pra você no YouTube, se puder, manda esses parabéns pra mim que eu vou agradecer. Abração. Aonde, Josafá? Frente ao QG. Todos os anos, 16 de dezembro, eu faço aniversário. E não é onde que seria diferente, Genival. Feliz aniversário, muito feliz aniversário, muito feliz dia, Josafá Guerreiro, está conosco em Brasília, nesse grande pensamento, a manutenção da nossa liberdade, a nossa democracia, vamos lutar sempre da legalidade, da constitucionalidade, da vitória nossa. Eu rendo homenagem a você, viu, Genival? Parabéns por manter essa linha de comunicação, essa transmissão diuturnamente dos atos acontecidos aqui em Brasília. Parabéns por manter, olha, eu quero que vocês entendam, parabéns por manter essa comunicação, essa transmissão acontecida dos atos diuturnamente em Brasília. Cara, eu acho que ele tem que depor numa CPI, esse cara tem que depor numa CPI. Eu vou falar isso depois, eu quero mostrar outras coisas aqui. O cara que tinha uma transmissão ao vivo 24 horas dentro do QG, você acha que ele não tem informações importantes pra trazer pra uma CPI, pra uma CPMI? Importantíssimas, cara, importantíssimas, né? Ele marcou, esse Josafá Ramos, ele marcou o Genival aqui, mas eu tive dando uma olhada aqui, parece que o canal dele sumiu, né? O canal dele sumiu, Aí, o canal dele sumiu aqui, não consigo achar no YouTube aqui. Não sei se ele deletou o canal dele, né? Esse aqui é o Genival, eu tenho contato dele em alguns grupos de WhatsApp aí.
Ele foi candidato a deputado federal aí, acho que hoje ele é vereador aí pelo Planaltina, se eu não me engano. Tá aí, esse é o Genival, né? Ex-fuzileiro também, assim como eu acredito que ele deve ter até servido nos mesmos quartéis que eu. Como ele é primeiro sargento, tá servindo, tá vereador em Planaltina, acredito que ele tenha uma certa proximidade ali com os fuzileiros de Brasília. Então algum amigo meu deve conhecer ele. Não procurei muito saber quem é ele, né? Tô conhecendo ele aqui a partir dessas transmissões que ele fazia, né? Eu acompanhava algumas transmissões que ele fazia e tentava entender. Falei, nossa, tem um fuzileiro ali, cara, o que ele tá fazendo ali? Pô, bacana e tal, o cara tá participando, tá participando de uma manifestação e tal, tudo bem. Eu não via por parte dele discurso agressivo, não via, eu tô falando assim por mim, que eu não via, eu assisti as lives dele, né? Ele não via por parte dele discurso agressivo, não via, mas tem algumas coisas que eu vou ressaltar aqui depois, né? Outra coisa, é esse tipo de fala que assista. Cobertura capital, trabalha gente boa, merece a vitória para continuar ajudando e fazendo bem para o Goiás. Obrigado. O Reginaldo disse que você vai meter a botina no STF. Sem comprometer aqui o podcast, é responsabilidade minha, nós vamos meter a botina no STF, com certeza. Você não vai ser nenhum candidato a deputado federal dizendo isso. Todos eles têm medinho, têm medo. Você viu lá, o Daniel Silveira foi o único que teve coragem de enfrentar o Supremo. Foi preso, né? Sofreu muito, mas ele era sozinho, aqui ficar 10. Igual Paulo Trabalho, igual Daniel Silveira, o 20 eu não vou prender deputado federal. Aí a coisa começa a mudar. Então, reafirmando, nós vamos meter a botina no STF, para perceber. Os ministros do STF se preparem que nós estamos chegando. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Deixa eu tirar aqui. Se cuida. O Paulo Trabalho tá chegando aí pra meter a botinha em você, cara. Vai pegar o Alexandre de Moraes pelos cabelos, né? eu fico assim, quando ele fala assim, nós vamos. Eles não falam isso, você não vai ver ninguém falando isso porque tem medinho, não, eu discordo. Eu acho que ninguém vai falar isso porque ninguém é idiota de falar isso. Eu acho que ninguém é idiota. Assim, não, assim, é opinião minha. Eles não falam porque eles têm medinho, não. Eles não falam porque eles não são idiotas. Eles não são idiotas. O Bolsonaro falou isso uma vez emocionado. Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, vagabundo, não sei o que, não sei o que, filho da puta do Barroso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica nessa barulheira dele, mas assim, depois ele falou assim, não, realmente nós precisamos de institucionalidade, nós precisamos... Tanto que hoje, qual seria um método legal pra você meter a botina no STF, né? Uma CPI da Lava Toga, que ela faltou uma única assinatura que seria do Flávio Bolsonaro para passar. Uma CPI da Lava Toga colocaria o Moraes como inquirido durante 5 horas para prestar depoimento para todos os senadores da República e para todos os deputados federais, se fosse CPMI, né? Se fosse CPI, no Senado, todos os senadores iam inquirir ele. Se fosse no Congresso, todos os deputados iam inquirir ele. Ele ia ficar ali o tempo que fosse, mas ele ia responder tudo. Isso é institucional, isso é legal, né? Você pegaria o Barroso, você tem dúvidas a respeito do sistema eleitoral, uma CPI do sistema eleitoral, você ia pegar o Barroso, colocava no Senado, ou na Câmara, dependendo de onde passar a CPI, e cada um inquirir eles, da maneira que fosse preciso, inquirir. Mas na época que estava acontecendo isso, o próprio Flávio Bolsonaro falou pro Alan dos Santos, a quem interessa uma ruptura institucional? A ninguém. Não interessa, nem pro país, nem pro governo Bolsonaro, nem pro governo Lula. Isso é horrível pra todo mundo, cara. Aí você vê um cara desse falando que vai meter a botina no STF. Gente do céu. Eu fico vendo, você é louco, cara. Você, tipo assim, você não tem propostas melhores do que entrar pra meter a botina no STF? E isso acontece na época de campanha. Dá pra ver que ele tá aí com o negócio aí. Isso é na época de campanha, tudo bem. Na época de campanha, igual eu falei. O Amaury Ribeiro teve uma frase infeliz da parte dele. Sou reservista, se tiver que pegar em armas, eu vou pegar em armas. Mas é época de campanha. Então, assim, a gente tem que relevar algumas coisas, porque às vezes o cara naquela emoção, sabe? O cara fala besteira, né? Então, isso aí, eu quero mostrar isso aí, mas agora eu vou dar minhas opiniões mais assertivas a respeito desses fatos aqui, certo? Desses fatos aqui. Então, galera, é o seguinte, o que acontece, cara? Em relação ao Genival Fagundes, é um vereador, é um político, estava nos acampamentos. Ele tinha filmagens diuturnamente ali, né, segundo... Mas ele realmente, eu lembro que eu assistia ele, acompanhava. Não achava ruim, não achava, porque assim, eu não sou uma pessoa... Eu não sou contra a esquerda, nem contra a direita. Eu já falei uma vez aqui, eu sou cristão, cara. Eu sou cristão. E pra mim, o cristianismo já fala tudo. Já fala tudo no cristianismo. Pra que eu preciso de ideologia? Né? Não preciso de ideologia pra nada. A Bíblia já fala tudo o que tem que fazer. Eu sou cristão, vou seguir o que tá ali, acabou, né? Você acha que uma pessoa que ama o próximo coloca uma bomba no aeroporto, colocou uma bomba no aeroporto, em cima de um caminhão de combustível, pelo bem, sei lá do que era o bem que o cara queria? A pessoa dessa é cristã? Dizendo ele que era cristã na CPI, né? Então o cristianismo já fala tudo. Eu não preciso de ideologia pra sobreviver, não. O que é certo, o que é errado é errado. É errado você mentir?
É errado você mentir, certo? É errado você omitir? É errado você omitir. Então por isso que eu falo, o senhor Genival, ele estava ali nos atos do dia... nos atos ali da frente do quartel, com filmagens filmagens e live dioturnamente, né? Dioturnamente ele tinha ali. Então eu acho que ele tem grandes esclarecimentos a prestar para a CPI ou para a CPMI. Eu acho que ele tem grandes esclarecimentos a prestar para essa CPI, para essa CPMI, né? Enfim, a CPI e a CPMI, ela trabalha numa linha de investigação em que a bomba ela não foi trazida do Pará pelo senhor Jorge Washington, ela foi confeccionada dentro do acampamento, né? Segundo o senhor Alan Diego dos Santos, segundo o senhor Alan Diego, em depoimento, existia nos acampamentos alguns grupos, pequenos grupos, das 2.000 pessoas que invadiram ali a esplanada, sempre vai ter aqueles mais exaltados, aqueles que não vão fazer nada, entendeu? Assim, cada um tem uma cabeça diferente. Então, dentro do acampamento, o senhor Alan Diego falou que tinha pessoas assim que falavam em golpe, que falavam nisso, que falavam aquilo. A ideia de explodir o caminhão de querosene com a bomba no aeroporto para matar as pessoas, ela partiu daquele acampamento. A ideia de destruir, uma mulher lá deu uma ideia de destruir uma antena de comunicação em Taguatinga, alguma coisa assim, um furo, não sei o que lá, também veio do acampamento. Então, assim, como o senhor Genival Fagundes, ele teve muitas horas de gravação, é importantíssimo ele ser chamado na CPI e perguntar pra ele se ele ouviu essas coisas, o que ele tem gravado, né? Afinal de contas, ele tem assim, pra CPI, as filmagens dele é extremamente importante. Eu não sei porque que ele apagou o canal dele no YouTube, ou se foi tirado do ar, não sei o que aconteceu, mas no canal dele teria coisas extremamente importantes pra apuração na CPI. Até para aquelas pessoas que foram presas, que não fizeram nada, que foram lá só pra orar. Tem essas pessoas assim. Não foi todo mundo que foi ali que teve a ideia de botar a bomba, não foi. Isso foi um pequeno grupo. Até essas pessoas que estão presas injustamente, elas têm a chance de ser soltas por esses depoimentos que estão colocando aí. A CPI ela tem a chance de separar aqueles que são loucos, que iriam colocar bomba pra matar as pessoas no aeroporto, e aqueles que foram ali doar um alimento, uma comida pra ajudar a causa ali, ajoelharam, oraram, fizeram um vídeo, outro vídeo aqui, não tiveram falas criminosas e foram embora. Pra separar. É importante a CPI separar essas pessoas. Quem não fez nada, quem tava ali justamente só porque queria uma melhora, e aqueles que realmente era aquele grupo de loucos, de doidos que queriam matar as pessoas ali com um atentado terrorista. Tem que separar. Todo lugar que tem um cara bom, tem um cara ruim. Sim? Todo lugar, toda instituição, todo lugar tem um grupo de pessoas que não eram para estar ali, né? Tem um pensamento mais diverso, mais subverso. Então, o senhor Genival Fagundes, ele tinha que prestar depoimento na CPI, o esclarecimento dele ia ser muito útil para poder... e as filmagens dele também, para poder separar essas pessoas que foram ali fazer isso, e as pessoas que foram ali democraticamente, as que foram ali fazer bomba. Eu acho que tem um grande material guardado, as lives dele, a câmera dele. Eu acho que ele tem grande valia para essa CPI e para essa CPMI. A respeito do Paulo Trabalho, cara, eu não tenho nem muito o que falar, cara. Assim, cara... vamos meter a botina no STF, cara. Vamos fazer isso. Eles têm medo de falar isso. Por que eles têm medo de falar isso? É uma fala criminosa? Se ele falar que sim, é uma fala criminosa, então é uma fala criminosa. Se ele falar que não, é uma fala criminosa, então por que eles têm medinho se não é uma fala criminosa? Você tem medo de não cometer um crime? Não, eu não tenho. Por exemplo, eu falo aqui, eu vou pegar um copo aqui e vou colocar aqui. E eles não fazem isso porque tem medinho de fazer isso. Mas é crime? Não, então quem não faz é porque não tem, quem não faz é porque não tem medo, porque não tem crime nisso. Agora quem faz, vamos lá, peguei um copo aqui, peguei um copo aqui, coloquei aqui um copo aqui. Eles têm medinho de colocar esse copo aqui. É por que eles têm medo? Porque quem coloca esse copo aqui vai preso. Não, esse copo aqui pode ficar aqui. Agora eu pego uma arma, coloco aqui uma arma aqui. Eles têm medinho de colocar arma aí. Não, realmente eles têm medo. Por quê? Porque isso é criminoso, cara. Vocês estão entendendo? Tô tentando deixar bem simples, né? Porque às vezes esse vídeo vai ser assistido pelo pessoal do Nordeste Goiano, pessoal ali de Posse, e eles não vão entender bem. Se uma fala é criminosa, ela é criminosa. Então, as pessoas que têm medo de comentar essa fala criminosa, elas têm medo porque ela é criminosa. Se é uma frase que ela não é criminosa, então as pessoas não falam essa frase ou porque acham que é uma burrice, ou porque é uma idiotice. Eles prenderam o Daniel Silveira porque ele era sozinho. Não, eles prenderam o Daniel Silveira porque ele era um criminoso, né? E ele já mostrou indícios criminosos desde a época dele, quando ele era policial militar no Rio de Janeiro. Foi preso diversas vezes, teve várias contravenções disciplinares, foi preso no quartel, ele já tinha sido preso um monte de vezes, né? Pegou a placa da Marielle, quebrou, tudo bem, né? E foi
sancionar disciplinamento lá na polícia, etc. Enfim. Ele já vinha mostrando um comportamento criminoso de muito tempo, tanto que o Bolsonaro abandonou ele. Falou assim, tô fora, irmão, esse cara aí só tá dando problema. Tô fora, né? Tá certo. Então assim, cara, a Operação Lesa Pátria vai cantar e vai pegar muita gente. Vai pegar muita gente. E Goiás vai ser um alvo dessa operação. Por enquanto ela tá ouvindo aqueles que já foram pegos. Mas agora começa a vir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, pode ter certeza. O que eu tô falando aqui não é nem baseado numa coisa que eu descobri por fontes, não. É coisas que estão na internet, que já estão na internet aí, estão sendo investigadas e que futuramente pode ser alvo de um inquérito, de uma, sabe? Principalmente essas falas, né? Principalmente essas falas. Vou meter a boot no STF, vou juntar, prender o Daniel porque ele é só um, quando juntar 10 ou 20, vou rachar institucionalmente, você, nossa, cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara, meu Deus do céu, cara, Goiás tem que, tá ruim de político, Goiás tá ruim de político, cara, tá ruim. Até quem eu acho que presta, às vezes os que eu acho que presta precisa de uma noção mais técnica. E aqueles que não presta tem toda a noção técnica, mas não usa de populismo, usa de... Então assim, a política em Goiás tá difícil, cara. Você pode escolher nos dedos aqueles que não partem pro populismo, por falas populistas. Você pode escolher no dedo, né? É difícil. Então é isso, galera, eu não vou delongar mais não, mas vocês conseguem ver aí que se amanhã a Polícia Federal bater na porta de uma dessas pessoas aqui que eu tô falando, não é perseguição política. Não é. Se amanhã a PF bater na porta lá, toque, 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 quem é? Polícia Federal, abre aí. Ah, isso é perseguição porque o Lula entrou. Não. Não. Teve uma tentativa. Teve uma tentativa de bomba, uma tentativa terrorista. Teve um ataque institucional. Então, vamos achar essas pessoas. Como? Primeiro quebra o sigilo bancário, depois pega as falas. Isso tudo é uma investigação. Tá andando. Né? Pra amanhã você não achar que é uma perseguição política. Ah, só porque o cara falou isso que aconteceu isso. Não. É gradativo. A polícia sabe trabalhar. Pode ter certeza, a polícia sabe trabalhar. Principalmente a Polícia Federal, né? Então é isso aí, galera. Valeu, beleza? E é nóis.